com essa reprovação da manutenção da alíquota em 20% é a população, porque é com recurso dos tributos que o Estado vai prover serviços públicos para a população, como segurança, saúde, educação, e essa redução da alíquota na contramão, é sempre importante dizer isso, de tudo que está sendo feito no país, o Estado do Rio Grande do Norte vai ser o único Estado, dentre as 27 unidades federadas, que vai ter uma alíquota menor em 2024 do que tem em 2023, isso vai trazer um grande prejuízo para a população. Então, essa é a nossa leitura de que, infelizmente, o prejuízo vai ser para as pessoas que mais precisam do Estado, que são as pessoas mais pobres, que não têm plano de saúde, que estudam em escolas públicas, essas pessoas serão as mais penalizadas. Para quem está em casa, secretário, na prática, qual o efeito disso para a população, né? Olha, o efeito prático a gente pode citar, por exemplo, nós fizemos uma ampla revisão de benefícios fiscais ao longo do primeiro mandato da governadora Fátima. Dentre eles, a gente concedeu uma renúncia para o diesel de transporte, para empresas de transporte público de passageiro, para empresas de ônibus. Nesse contexto, a gente pode ter que rever isso, o que pode pressionar o valor da tarifa desse transporte que é tão importante para as pessoas que dependem do transporte público. Por outro lado, essa redução, ela dialoga diretamente com os serviços públicos. Então, a gente está chegando agora na autoestação, nós usamos os recursos de impostos para botar mais policiais na rua. Se nós temos menos recursos, consequentemente, a gente teria uma condição menor de colocar esses policiais na rua, podendo trazer uma insegurança maior para a nossa população. Então, o maior prejudicado com o que aconteceu na Assembleia Legislativa realmente é a população. Um tema tão importante quanto esse para a sociedade, mesmo a manutenção do equilíbrio fiscal das contas públicas, secretário, ele serviu ao projeto político de desgaste da atual gestão? Com certeza, assim, a gente sabe da importância do equilíbrio das contas públicas para a gestão do Estado, né? Eu sempre trago essa questão para o contexto nacional. Em outros 26 estados, né, as alíquotas ou se mantiveram ou majoraram, independente se o governador é de esquerda, é de direita ou de centro. E o único estado do país que vai ter redução de alíquota em 2024 é o Rio Grande do Norte. É uma tentativa clara de desestabilizar as finanças do governo, mas que o governo vai tomar outras medidas para que essa tentativa de desestabilizar o governo ela se materialize na prática. De imediato, qual é a consequência dessa redução para uma alíquota de 18% a médio e longo prazo, por exemplo? Olha, além de trazer uma dificuldade maior para a gestão fiscal do Estado no próximo ano e nos próximos anos, a gente tem que lembrar que de 2024 a 2028, a participação dos estados no bolo federativo, ela vai ser parametrizada para o período de transição da reforma tributária que está em vias de ser promulgada pela Câmara dos Deputados. Então, o prejuízo é no curto, no médio e no longo prazo para as finanças do Estado do Rio Grande do Norte. O setor produtivo, o privado especialmente, ele se posicionou contrário à manutenção da alíquota de 20%, né? Fez lobby junto aos parlamentares, atuou bastante nos meios de comunicação, sempre sob o argumento de que o Estado perderia em competitividade e que haveria até mesmo demissões. Mas eles apresentaram dados que mostrem, de fato, essa consequência, ou por trás disso estaria uma visão de que cada um defende seu próprio interesse? Olha, eu acho que a gente precisa ser justo aqui, primeiro. Não foram todas as entidades que embarcaram ou inflamaram esse discurso de perda de competitividade. A gente sabe, né, que o nosso governo fez uma ampla política de revisão de benefícios. A gente sabe que os estados vizinhos todos foram para pelo menos o patamar de 20%. Então não há justificativa nessa perda de competitividade. Pelo contrário, a manutenção da alíquota em 18% e a consequente necessidade de revisão dos benefícios que nós concedemos para o setor produtivo pode sim afetar a competitividade
desses setores, mas o que vai nos mover nesse momento é proteger a arrecadação do Estado para que a gente tenha em 2024 a arrecadação que a gente projetava com uma alíquota em 20%, o que não vai ser possível devido à decisão da Assembleia Legislativa. Nós falamos da implicação imediata, secretário, seja para o Estado ou a sociedade, mas considerando a reforma tributária, qual é o preço que o Rio Grande do Norte está fadado a pagar com uma alíquota de 18%, que, por exemplo, é a menor entre os estados do Nordeste? Isso, esse contexto da reforma tributária é fundamental nessa discussão. Nós temos uma previsão de que entre 2024 e 2028, a participação dos estados no bolo da divisão de recursos arrecadados na reforma tributária durante o período de transição, ele vai ser parametrizado. E estar com a menor alíquota do Nordeste vai trazer, se o Estado não tomar outras medidas, do ponto de vista das receitas, vai trazer sim um prejuízo para o Rio Grande do Norte. Mas o governo da professora Fátima, que sempre se pautou pela responsabilidade, vai tomar algumas medidas para tentar reverter o impacto negativo dessa medida que foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Então, ao lutar para a manutenção dessa alíquota de 20%, o governo também, a gestão estava pensando, inclusive, num período que ela não estará mais administrando o Estado. Exatamente. Assim, repito, nós somos pautados pelo princípio da responsabilidade. Nós estamos falando desse mandato, mas falando também de mandatos futuros, independente de quem seja o governador de plantão. Então, essa medida que foi aprovada pela Assembleia Legislativa traz esse aspecto negativo que nós vamos tentar, por outro caminho, tentar mitigar o impacto dela com medidas que protejam a arrecadação do Estado nesse período de transição. Secretário, a gente ouve bastante o discurso de que boa parte desse cenário é porque o Estado é como um cabide de emprego para cargos comissionados, por exemplo. Mas qual é o peso de fato desses cargos comissionados na folha de pagamento e qual a importância desses profissionais? Primeiro, esse é um mito que vem se discutindo aqui no Rio Grande do Norte ao longo dos anos, né, de que o Estado precisaria passar por uma reforma administrativa para reduzir a estrutura das secretarias, a quantidade de secretarias, número de cargos comissionados. Isso é uma falácia. Nós temos, há muito tempo, um dos menores quadros de cargos comissionados do país e, além disso, com valores de remuneração que são muito inferiores à média nacional em relação aos cargos comissionados. Então, não há hipótese, né, no ponto de vista dos cargos comissionados, a gente enxugar ainda mais, porque a gente sabe da importância desses cargos para que a gestão avance em diversas pastas que são de interesse da população. Então, de fato, enxugar cargo comissionado é algo que não tem mais onde enxugar. Esse peso, para vocês terem uma ideia, é menos de 1% da folha de pagamento, do total da folha de pagamento do Estado. Agora, diante dessa perda de aproximadamente 700 milhões por ano na arrecadação do Estado, né, o senhor pode dizer que medidas devem ser adotadas para minimizar esse efeito e manter os serviços prestados à sociedade? Desde a rejeição da proposta de manutenção da alíquota em 20%, que era o nosso plano A, por determinação da governadora, a Secretaria da Fazenda vem estudando medidas que possam mitigar os impactos dessa reprovação da manutenção da alíquota, e uma delas que estão à mesa, várias estão, né, para a gente manter a projeção de receita no ano que vem, é a revisão dos benefícios fiscais, que é uma pauta que nós implantamos em 2019, de modernizar toda a nossa política de benefícios fiscais, e agora nós vamos avaliar aqueles que nós vamos manter ou não, principalmente no que diz respeito a regimes especiais de atacado, o querosene de aviação, outros benefícios que foram concedidos, que a gente vai fazer uma avaliação agora, nesse momento, de quais serão revistos para que a gente tenha reduzido esse impacto da reprovação da manutenção da alíquota. Essas desonerações ou isenções, elas repercutem em torno de quanto, secretário, hoje para o Estado? Olha, a gente passa da casa de R$1 bilhão em renúncias. É um número muito alto, é um número importante para
a competitividade do Estado, mas que nesse cenário de frustração de mais de 700 milhões de reais no ano de 2024, a gente vai ter que rever parcialmente essas renúncias.